Obrigada, Pai, por mais um momento na Tua presença, Senhor. Deus abençoe a cada um de nós. Se faça presente em nossas vidas, nos transforme à medida da nossa necessidade, amém? Oh Pai, nos colocamos, Senhor, na Tua presença, Deus. Nos alegramos, Pai, porque Tu tem nos ajudado, Senhor. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Glórias a Ti, Pai, porque podemos declarar isso na nossa vida, Pai. E por isso estamos aqui para Te adorar, para Te bendizer, Deus amado. Para Te dizer que estamos aqui, Senhor, por Ti, Deus amado. Estamos aqui porque queremos, Senhor, sentir a Tua presença, Pai. Queremos ver, Senhor, o Teu agir, Pai, na vida da Tua igreja, Senhor. Oh, Senhor, contempla cada um dos Teus filhos, Deus, que entrar aqui nesta noite, Senhor. O Senhor possa estar abençoando cada um dos que já estão presentes, dos que estão nos acompanhando das suas casas, dos que ainda vão chegar, Pai, que o Senhor possa estar trazendo em segurança. Ah, Senhor, vai sondando cada um dos corações, Pai. Vai libertando, Senhor, do cativeiro, Pai amado, em nome de Jesus, Deus. Porque é Teu Santo Espírito que faz a obra na nossa vida, Senhor. Que Tu possas estar realizando, Deus. Ah, Pai, que possamos estar verdadeiramente entregues a Ti, Senhor. Nos rendemos a Ti, Pai, nesse momento, Deus. Senhor, queremos Te pedir, Pai, que Tu venha com a Tua luz, Senhor. Encha esse lugar com a Tua presença, Pai. Cerca, Pai amado, com os Teus anjos, Deus. Amém, Jesus. Oh, Paizinho, sabemos que Tu já estás aqui, ó Deus. E eu repreendo em nome de Jesus tudo que é contrário ao reino de Deus para as nossas vidas. Bata em retirada em nome de Jesus. Na autoridade do nome de Jesus. Espírito Santo, esse lugar é Teu. Nós somos Teus, Senhor. Então faz, Pai, aquilo que Te apraz, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glórias, glórias a Ti, Senhor. Você é bem-vindo aqui. A casa é Tua, Pai. A casa é sua. Pode entrar. Me esvazio de mim. Nos encha, Senhor, com Teu Santo Espírito, Pai. Me esvazio de mim. Sopra Teu vento aqui. Vem reinar em Toma nós, Teu Senhor. trono, vem reinar. Nós queremos Te ouvir. Fala com a Tua igreja, Pai. Nós queremos Te ouvir. É Sua casa, nós deixamos ela pra Você, Jesus. Essa casa é Sua casa, nós deixamos
casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Jesus, apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, Enche esse lugar, apareça, que o teu nome cresça. Vem me incendiar, vem me incendiar. essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você. Sua presença é real. Obrigada, Senhor. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença, Senhor, sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar. Então adore o Senhor, adore. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Cante, cante, igreja, sua presença. Sua presença é real. Aqui neste lugar, sua presença é real. Aqui neste lugar, Então adore ao Senhor, vai.
totalmente a ti. Então eu adorar, adore ao Senhor nessa noite. Então eu louvar, louve ao Senhor nessa noite. Então me render, se renda ao Senhor nessa noite. Totalmente a ti. Aleluia, Deus. Oh, Pai amado, nos rendemos a Ti, Senhor. Porque sabemos, Pai, que Tu sabes, Senhor, de todas as coisas. Tu sabes, Pai, o que faz, Deus. E nós entregamos, Senhor, as nossas vidas em Tuas mãos, Pai. Confiamos, Senhor, em Ti. Oh, Deus, age, Pai amado. Age, Senhor, nas nossas vidas, Deus. Aleluias. Então me renderei totalmente a ti. Glórias a Ti, ó Pai. Aleluia, Senhor. Deus conosco, Deus sempre presente, meu amigo eterno e inseparável, o Criador que se vestiu da criação, Emmanuel. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. As mãos que sustentam o universo sustentam o meu coração. A voz que falou e tudo se formou me chama pelo nome. Deixou sua glória, se esvaziou, se tornou um servo, se humilhou. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Venceu a morte, ressuscitou, deixou sua glória,
Irmãos, nós vamos para o nosso período de oferta e eu vou deixar uma palavra que está em Isaías 53, que aparentemente parece não ter nada com oferta, com dízimo, mas a palavra do Senhor diz assim: quem crê no nosso relato? Irmãos, é para nós a pergunta. Quem crê no nosso relato? A quem o braço de Adonai foi revelado? Aqui nós cremos no relato de Jesus? Nós cremos. Amém? A quem o braço de Adonai foi revelado? Você recebeu a revelação de Cristo vivo? Amém, irmãos? Prestar atenção aqui, irmãos. Deixa as amiguinhas, Elice, sejam bem-vindas. Mariana não está com pressa de chegar, só terça-feira. Nós estamos no período de oferta, Ariana. Eu vou repetir o que nós estávamos falando, tá bom? Aparentemente é uma palavra que não parece ter a ver com ofertas e dízimos, mas a palavra do Senhor pergunta: quem crê no nosso relato? A quem o braço de Adonai foi revelado? Pois diante dele ele cresceu como um broto novo, como uma raiz retirada de uma terra seca. Ele não estava bem formado, nem era especialmente bonito. Nós o vimos, mas a sua aparência não nos atraiu. O povo desprezou e evitou. Um homem de dores, que conhece bem a enfermidade. Glórias a ti, Senhor. Como alguém de quem as pessoas viram o rosto, ele foi desprezado. Não o tivemos em alta conta. Irmãos, é o próprio Jesus. E como pergunta aqui, como eu estava perguntando, nós cremos no relato. Nós cremos na obra que Jesus fez, principalmente na vida de cada um de nós, amém? Nós temos a revelação do Senhor. Nós conhecemos a palavra de Deus, a maior revelação. E o Espírito Santo se revela a cada dia em nós. Irmãos, o momento de oferta, o momento de você trazer a presença do Senhor. A confissão desse relato, eu creio na obra de Jesus. E eu quero participar. Porque é com a sua oferta, com o seu dízimo, com a sua contribuição, que a obra do Senhor continua. Mas para aqueles que dão com alegria, porque a obra do Senhor não vai continuar só nessa terra com a sua contribuição. Ela permanece, se aprofunda cada vez mais na sua vida. Não tenha dúvida disso. O Senhor olha a sua alegria em contribuir. E Ele te alimenta diariamente. Aliás, Ele diz para nós fazermos prova. Façam prova de mim, se eu não vou suprir. Se eu não vou encher os seus celeiros, a sua despensa. Irmãos, isso é muito mais do que algo material, do que algo físico. Não importa o que o mundo diga. Não importa aqueles que ainda não conhecem esse relato. Eles ainda não alcançaram o entendimento. E nós precisamos ter compaixão deles. Nós precisamos pedir que a misericórdia do Senhor alcance aqueles que ainda não receberam o entendimento. Mas nós conhecemos o relato do Senhor. Nós temos a revelação de Deus. E nós temos o entendimento do que aquilo que o Senhor, aquilo que nós temos, é o próprio Deus que nos proporciona. Amém, irmãos? E a prosperidade, ela é muito maior interiormente. Mas se eu pedir que cada um venha aqui testemunhar das benfeitorias que o Senhor faz em nossa vida fisicamente, financeiramente, eu acho que não vai ter ninguém que diga, não, eu não posso ir.
Todos nós temos um testemunho, amém, irmãos? Todos nós podemos testemunhar da presença do Senhor, também na nossa despensa, também na nossa vida profissional, também nos nossos recursos. E Ele pode fazer muito mais, irmãos. Deixa o Senhor agir na sua vida. Entrega também o seu bolso para Ele. Não retenha, porque muitos ali, simplesmente desprezaram e evitaram ao Jesus. Mas nós não. Nós simplesmente conhecemos, nós nos entregamos, nós nos rendemos a Ele. Glórias a Ti, Senhor. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. Chame o Senhor. Chame o Senhor nessa hora. Vem e toma o teu lugar. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Vem, Paizinho. Guarda o meu coração. O Senhor nos atraiu, Pai. Teu jardim particular. Nos rega, Senhor. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Senhor. Tens minha vida como altar, um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Queremos voar contigo, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Glórias a Ti, Senhor. Glórias a Ti, Pai. Chama o Senhor, chama. Vem e toma o teu lugar. Cante com toda a tua força, vai. Tens minha vida como altar, Um trono de louvor. Entrego a Ti, Senhor, meu Deus. guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o meu coração no teu jardim, Senhor. No teu Jardim particular. vem regar-me, Senhor. Vem regar-me com tua unção,
para que eu possa exalar teu ser. Dá-nos tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-me tuas asas, dá-me tuas asas pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás. Estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Aleluia, Senhor. Habitas em mim. Aleluia, Deus. Oh, Pai, estamos aqui agora, Senhor. Levante aí a sua oferta, o seu dízimo. Vamos orar, abençoando a sua vida, abençoando a sua oferta. Nós cremos, Senhor, no teu relato. Nós cremos, Senhor, no teu testemunho, Pai amado. Ah, Pai, somos gratos, Deus, porque o Senhor atraiu o nosso coração. O Senhor nos conquistou, Pai. E hoje estamos aqui totalmente rendidos a Ti, Senhor. Colocamos, Pai, diante do Teu altar, Senhor, não só os nossos dízimos e as nossas ofertas, Pai, mas colocamos, Senhor, a nossa vida, Pai. Nos entregamos por inteiro a Ti, Senhor, e declaramos que o Senhor é o nosso dono, o nosso Senhor, o nosso Salvador, Pai. Senhor, queremos Te pedir que Tu recolhas, Senhor, cada uma das ofertas e dos dízimos apresentados a Ti, Pai. E que a Tua palavra se cumpra na vida dos Teus filhos, Pai. Em nome de Jesus. Que eles possam ter, Senhor, experiências sobrenaturais contigo, Pai. E possam testemunhar da maravilha que é Te servir em obediência e em fé, Pai. Em nome de Jesus. Eu abençoo em nome de Jesus cada um dos ofertantes, cada uma das ofertas. Amém. Pode trazer os seus dízimos e as suas ofertas. Amém, Senhor. Glórias a Ti, Deus. Te amamos, Pai. Te adoramos, Senhor. Te bendizemos, Deus. Aleluia. Aleluia, Senhor. Amém? Vamos chamar as crianças para a gente orar. Se você quiser ficar sentado aí, porque você está com a perninha ruim, pode ficar. Deixa ela sentada, Martinha, deixa ela sentada. Vai ficar em pé mesmo? Amém? Vamos orar então? Fica ali, fica ali. Senhor, em nome de Jesus, estende a tua mão sobre as tuas pequeninas, Senhor, pelas tuas crianças, que elas sejam guardadas debaixo das tuas mãos. Senhor, que o teu Santo Espírito venha cuidar de cada uma delas, Senhor, ensinando a tua palavra, ensinando a viver debaixo das tuas promessas, Senhor, que desde cedo elas sejam guardadas e abençoadas por ti. Livra do olhar do maligno, das setas do maligno, Senhor,
mas que os teus anjos estejam ao redor delas, Senhor, guardando e livrando de todo mal. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? As crianças podem ir. Amém? Vamos abrir a palavra, irmãos. 2 Coríntios, capítulo 12. Segunda Coríntios, capítulo 12, versículo 8. Amém? Tem duas versões. Uma é da Marcos, pode baixar um pouquinho, por favor. Uma versão é da Bíblia Nova Versão Transformadora e a outra versão é da Almeida Corrigida e Fiel. Eu vou ler as duas para vocês entenderem o sentido desse versículo, né? 2 Coríntios capítulo 12, versículo 8 e 9, diz assim, a versão, nova versão transformadora, né? Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse, a minha graça é tudo de que você precisa, o meu poder opera melhor na fraqueza. A versão Almeida Corrigida e Fiel, né, diz assim, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse-me, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Amém? Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nessa noite, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor, por aquilo que já tem feito e falado aos nossos corações. Senhor, te louvamos porque a tua palavra ela é fiel e ela é transformadora, Senhor. O que nós te pedimos nessa noite, que ela, ao ser lançada, Senhor, que ela realmente vá produzir o resultado para o qual ela tem sido mandada, Senhor. Que possa transformar as nossas vidas, não só o nosso exterior, mas principalmente, Senhor, o nosso interior. Sejamos, Senhor, feitos à tua imagem e conforme a tua semelhança. É o que nós oramos nessa hora e te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém? Pode se assentar. E em 3 ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse. Mas ele disse, minha graça é tudo de que você precisa. E o meu poder opera melhor na fraqueza. O homem que está falando esse texto aqui, que está falando essas palavras, se nós formos olhar para esse tempo, para esse momento, nós vamos saber que esse é o grande apóstolo, Paulo, o apóstolo dos apóstolos, aquele homem que ousou um dia dizer assim, olha, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Ele não falou nem assim, ó, seja imitador de Cristo. Ele ousou dizer, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Tamanha era a intimidade que Paulo tinha com Jesus que ele está pregando. Irmãos, eu paro para pensar nesse homem, e eu lembro daquele homem que um dia, antes de conhecer o verdadeiro Jesus, ele era chamado de Saulo. Homem perseguidor dos crentes, dos cristãos, homem que não se contentava enquanto ele não cumpria a missão que ele deveria cumprir. Homem que, se você for ler em Atos dos Apóstolos, quando ele se converte ao cristianismo, a primeira frase de Atos dos Apóstolos está dizendo assim, e Paulo, né, eu não até gravei aqui, Paulo diz assim, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor. Ele respirava ameaças. Ele queria matar os discípulos do Senhor.
Você entende isso? Esse mesmo homem que um dia respirou ameaças e morte contra os discípulos, é o mesmo que diz aqui agora: Senhor, em 3 ocasiões eu pedi que tu retirasse de mim isso, Senhor. Mas a resposta de Deus para ele diz assim: a minha graça é tudo o que você precisa. Você imagina um negócio desse, irmão? Você imagina uma coisa dessa? Jesus dizendo para nós: Senhor, eu preciso que tu retire essa luta da minha vida. E o Senhor simplesmente diz assim: não vou retirar não, porque a minha graça é tudo o que você precisa. Você entende? Eu quis deixar essa versão aqui para nós entendermos esse texto, porque talvez na versão da Almeida, da Corrigida, ele vai dizer assim: a minha graça te basta. Talvez não dá para entender a noção do que Deus está fazendo com ele. Quando você vê a Nova Versão Transformadora, ele diz assim: a minha graça é tudo o que você precisa. Você não precisa de mais nada senão a minha graça. A mesma coisa é aquele texto que nós lemos lá: o Senhor é o meu pastor, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Não é assim que nós conhecemos o texto? Mas quando você vai olhar no original, o original está dizendo assim: Adonai é o meu Senhor, não preciso de nada. Não preciso de nada. Então é muito importante, irmãos, que a gente venha conhecer aquilo que está no original, aquilo que foi escrito no início, para que a gente não venha entrar em erro. Esse mesmo homem que diz e pede ao Senhor que ele retire ou removesse isso dele, o que Paulo estava querendo que fosse removido da vida dele? Nós vamos ver o texto então, 2 Coríntios capítulo 12, vamos ver desde o início, para você entender o que Paulo está querendo. Eu vou ler na versão, Nova Versão Transformadora, você vai ver na versão da Almeida Corrigida, mas é o mesmo sentido, tá bem? Versículo 1 diz assim: é necessário prosseguir com meus motivos de orgulho. Mesmo que isso não me sirva de nada, vou lhes falar agora das visões e revelações que recebi do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Só Deus o sabe. Sim, somente Deus sabe se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu sei que tal homem foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas tão maravilhosas que não podem ser expressas em palavras, coisas que a nenhum homem é permitido relatar. Da experiência desse homem, eu teria razão de me orgulhar, mas não o farei. Na verdade, minhas fraquezas são a minha única razão de orgulho. Versículo 6. Se quisesse me orgulhar, não seria insensato de fazê-lo, pois estaria dizendo a verdade. Mas não o farei, pois não quero que ninguém me dê crédito, além do que pode ver em minha vida, ou ouvir em minha mensagem. Ainda que eu tenha recebido revelações tão maravilhosas. Portanto, para evitar que eu me tornasse arrogante, olha só, irmãos, para evitar que eu me tornasse arrogante, foi-me dado um espinho na carne. Paulo está dizendo isso, olha, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar e impedir qualquer arrogância. E aí ele então chega no texto que a gente leu. Em 3 ocasiões, supliquei ao Senhor que o removesse. Removesse quem? O enviado de Satanás. Ia lá todos os dias, em 3 ocasiões, esbofetear o rosto dele. Paulo, o apóstolo dos apóstolos, aquele homem que conheceu Jesus, que foi derrubado a caminho de Damasco, o homem que todos nós gostaríamos de ter sido, que dizia assim: olha, sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Esse homem está dizendo assim, olha, eu supliquei a Deus que retirasse ou removesse esse enviado de Satanás que vem me esbofetear o rosto. Mas mesmo assim, ele me disse, né? Deus me disse, minha graça é tudo o que você precisa. Às vezes a gente acha que a gente precisa de muita coisa. Às vezes a gente acha que precisa de riqueza. A gente às vezes acha que precisa de conforto. Nada contra isso. Mas Jesus está dizendo para nós, a única coisa que você precisa é que a graça do Senhor esteja sobre você. Quando ele diz, o Senhor é meu pastor, não preciso de nada, Adonai é o meu pastor, não preciso de nada, ele está dizendo exatamente, se você tiver Adonai, o Senhor, como seu pastor, realmente, e o que quer dizer ser pastor das nossas vidas? Quando você tem a Jesus, ou o Senhor, como seu pastor, você está dizendo para ele assim, Senhor, Tu és o dono da minha vida. Tu és aquele que comanda todas as coisas. Quando você vai ver as epístolas de Paulo, você vai ver sempre ele começando assim, Paulo, escravo de Jesus. Aí você fica pensando assim, ué, então agora eu deixei de ser escravo do diabo para ser escravo de novo? A única questão é que você tem que entender a quem você está servindo. Às vezes a gente pensa que está servindo a Deus, mas não está servindo a Deus. Às vezes a gente está achando que está fazendo as coisas certas, mas às vezes não está. Quando que eu sei que eu estou servindo a Cristo? Quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a dele. Quando eu paro de querer aquilo que era tão importante para mim, para agora querer aquilo que é importante para ele. A palavra de Deus nos garante, irmãos, que os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. Os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos. Quando eu entendo que existe alguém que é superior a mim e que pode realmente mostrar aonde eu devo andar, sem perigo, eu estou servindo aquele homem. Quando eu deixo de fazer a minha vontade para fazer a vontade de Deus, eu estou tornando Deus o meu Senhor, o meu pastor. E quando eu tenho o Senhor como meu pastor, o original vai dizer, não preciso de nada. É bem diferente do original, do que é traduzido para a língua portuguesa. Quando você traduz para a língua portuguesa, está dizendo assim, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Certo? Pressupõe que você já tem alguma coisa. Pressupõe que você já tem a tua despensa cheia. Mas quando você diz assim, Adonai é o meu pastor, não preciso de nada, significa que mesmo que você não tenha a sua despensa cheia, mesmo que você não tenha recurso algum, se você tiver Adonai como seu Senhor, você não vai precisar de mais nada, porque Ele vai prover todas as coisas. Ele vai prover. Esse homem aqui, Saulo, que se transformou em Paulo, quando ele está no caminho de Damasco para matar pessoas, respirando ameaças e morte, ele achava que ele era religioso. Você sabia que Saulo, quando foi para o caminho de Damasco matar os discípulos de Jesus, ele era religioso? Ele conhecia todo o Velho Testamento. Ele sabia de cor e salteado. E com certeza ele sabia desse versículo. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas quando ele conhece Jesus, diz a palavra que ele está a caminho de Damasco, respirando ameaças, mortes, ele então vê uma grande luz. E quando ele enxerga essa grande luz, ele não consegue ficar de pé. Ele cai. E ao cair, e eu anotei isso aqui hoje de manhã, eu quero dizer o que o Senhor me disse quando ele caiu. Às vezes a gente acha que quando a gente cai para o nosso mal, não é isso? Ah, eu caí. É como se fosse alguma coisa ruim.
Olha o que o Senhor me disse na hora que eu li esse texto. O Senhor disse assim para mim: quando Saulo caiu, ele não caiu para baixo, ele caiu para cima. Ele caiu para deixar de ser aquela pessoa terrível, horrível que ele era. Respirava ameaças, respirava morte, querendo matar os discípulos de Cristo. Agora ele cai para cima e ele encontra aquilo que ele tanto precisava. Quem era Paulo, irmãos, nesse texto aqui? E a pergunta que o Senhor faz para nós era: quem éramos nós antes de Cristo? Quem era Paulo antes de ser Paulo? Né? Quando ele ainda era Saulo, ele era um homem que era cheio de si. Aí você vai comparando com você aí, tá bom? Eu vou falando características de Paulo e você compara com você mesmo. Saulo era cheio de si. Saulo era arrogante. Saulo era orgulhoso. Saulo era o juiz dos outros. Ele analisava as pessoas e dizia assim: esse merece morrer, esse não merece morrer. E ele era matador de pessoas. E aí você, quando vai transferir para você, você pode dizer assim: quem éramos nós? Nós éramos cheios de si mesmo, né? Quantas pessoas que a gente vai conversar no gabinete e às vezes vai tentar entender a história da pessoa e você vê assim, é uma pessoa que não consegue tirar o ego, o seu eu. Nós somos às vezes cheios de nós mesmos, irmãos. Muitas vezes nós somos arrogantes, nós somos orgulhosos, nós somos sim às vezes juízes dos outros, apontamos o dedo e dizemos assim: aquele ali não merece a presença de Deus, aquele não merece ser abençoado por Deus. E muitas vezes nós somos matadores sim, mas ao invés de matarmos pessoas, nós matamos sonhos. E o Senhor quer nos mostrar nessa noite que você não é tão diferente daquele Saulo assim. Não é tão diferente daquilo que acontecia com ele. Porque aquele Saulo era um homem que conhecia as Escrituras. Diz a palavra que ele foi criado debaixo das mãos de Gamaliel. Mas mesmo assim ele matava pessoas, achando que estava fazendo uma grande coisa. Sabe o que modifica a nossa vida, irmãos? Não é a teoria, mas é conhecer Jesus na prática. Esse homem precisava de Jesus. E Jesus, eu vou te falar uma coisa aqui que é engraçado, mas esse homem aqui era pretendido por Jesus. Jesus queria se encontrar com Saulo. Jesus queria transformar Saulo. E você depois vai entender quando eu for ler o texto de Atos 9. Jesus queria aquela pessoa. Eu quero te dizer nessa noite aqui que Jesus está aqui nesse lugar. A palavra de Deus diz que quando 2 ou mais estão reunidos em nome dele, em nome de Jesus, ele ali se encontra. Hoje tem muito mais do que 2 ou 3 aqui. E o Senhor está aqui nessa noite. A questão é, você vai se deixar cair por Jesus? Porque da mesma forma que a luz brilhou para Saulo naquele dia, hoje a luz está brilhando aqui para nós, irmãos. O mesmo Jesus que fez com que Saulo caísse, hoje está aqui hoje para fazer com que a luz dele brilhe sobre a sua vida. Mas muitas vezes a gente pede, né? Senhor, brilhe a sua luz sobre mim. Senhor, faz com que a tua luz venha brilhar sobre a minha vida. Só que todas as vezes que a luz de Cristo brilha sobre nós, ela vai tirar alguma coisa de nós. E Jesus tirou aquilo que era terrível em Saulo. Quando Saulo então cai, cego, ele ouve uma voz dizendo assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele em si, para você ter ideia, para ele fazer essa pergunta, ele achava que tudo aquilo que ele estava fazendo era correto. Matando os cristãos, matando os discípulos de Jesus. Ele achava que era certo.
E muitas vezes a gente está fazendo coisas em nome do Evangelho que nós achamos que é certo. Mas nós vamos só tomar consciência de que não é, quando nós enxergamos a luz de Cristo, que traz à tona tudo que está na escuridão. Jesus está querendo trazer aquilo que está na escuridão nas nossas vidas. Por que Jesus quer fazer isso? Porque Ele precisa de você. Talvez você nem saiba que Jesus precise de você. Mas nessa noite o Senhor me mandou aqui te dizer que Ele precisa de você. Talvez não seja só para vir à igreja, mas talvez seja para levar esse Jesus a outras pessoas, que também precisam sair da escuridão, precisam também ter um encontro verdadeiro com Jesus, precisam ser transformadas para que um dia, irmão, minha irmã, você possa entrar no reino dos céus, como Paulo entrou. Sabe o que Deus tem preparado para você? Uma eternidade com Ele. Não troque 100 anos de vida, 120 anos de vida por uma eternidade, não troque. Às vezes nós estamos deixando de ter uma vida eterna com Deus por causa de uma vida de 100 anos aqui na terra. Jesus está voltando. Todos os sinais que você tem visto, tudo que está acontecendo na economia, tudo que está acontecendo na política, são sinais de que Jesus está muito próximo de buscar a sua igreja. Qual a igreja que vai subir, irmãos? É da igreja da unidade? Não. Não tem placa de igreja, você entende? A igreja que vai subir é aquela que é imaculada, purificada pelo sangue do Cordeiro Jesus. Essa que vai subir. Esse Saulo aqui precisava ser transformado, porque Jesus tinha um propósito na vida dele. E hoje você está aqui nessa noite para ouvir que Jesus tem um propósito na sua vida. Talvez eu nem te conheça, mas Jesus está te dizendo que Ele tem um propósito na sua vida. E você precisa deixar que a luz de Jesus venha brilhar de verdade na sua vida. Era preciso, irmãos, que esse homem tivesse um encontro com Deus. Eu lembro que, quando eu era pequenininho, a minha avó me levava para assistir os cultos na igreja metodista. E eu lembro que ela me levava e tinha um louvor que era cantado naquele lugar, que eu me lembro até hoje, que dizia assim: eu marquei um encontro com Deus neste santo lugar de oração, neste encontro de amor, pedirei ao Senhor uma bênção para o meu coração. Eu nem sabia que eu ia ser pastor, eu nem sabia que ia estar pregando essa palavra aqui hoje, mas o Senhor marcou um encontro conosco aqui neste lugar. O mesmo encontro que Ele teve lá com Saulo um dia, irmão, Jesus está aqui hoje. E Ele pergunta para você e para mim, coloca o seu nome nessa pergunta: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Saulo, então, ele se vê numa situação tão terrível, que ele não conseguia se mexer, ele não conseguia enxergar, ele não conseguia saber quem era que estava na frente dele, mas ele entendeu que aquele que estava ali era muito mais forte do que ele. Talvez nós sejamos esse tipo de pessoa, que nós precisamos encontrar alguém mais forte do que nós, para nos jogar no chão, nos tirar a visão e nos mostrar que nós sem Ele não somos nada. Saulo, então, ele olha para aquela situação e diz assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Você quer conhecer Jesus nessa noite? Quem aqui quer realmente conhecer Jesus? Eu acho que se você quiser conhecer Jesus, Ele vai se apresentar para você.
Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Ele não olha e diz assim, essa pessoa não poderia ter um encontro comigo, essa pessoa não poderia, como Saulo fazia. Mas Jesus, se ele olhar para você e enxergar um coração contrito, a Bíblia diz que Deus jamais lança fora um coração contrito. Jamais lança fora. Precisamos lembrar de quem nós somos, irmãos. Por que você precisa se lembrar de quem você era? Para saber como vai ser a sua transformação. Romanos capítulo 12 diz assim: não tomeis a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis saber qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando você sabe quem você era e tem um encontro com Jesus agora, você vai perceber que a transformação do Senhor vai começar a acontecer na sua mente. E o Senhor Jesus começa a falar conosco nessa noite exatamente isso. Quando você cai para cima, né? Parece até uma expressão meio esquisita, mas é esse o entendimento que você precisa entender. Quando você está caindo, quando você está deixando o seu eu, quando você está perdendo aquilo que é tão seu, você está, na verdade, indo ao encontro do céu, indo ao encontro daquilo que é celestial. Você está fazendo a vontade daquele que te criou. Quando você faz isso, Ele vem ao nosso encontro. Sabe, Jesus está querendo transformar a sua vida por completo. Nessa noite, o Senhor quer fazer isso na sua vida também. Agora, qual é a diferença, irmãos, daquele Saulo para agora o Paulo? Qual é a diferença? Se era a mesma pessoa fisicamente, qual então era a diferença do Saulo para o Paulo? Você pode mensurar? Qual era a única diferença? Eu vou te explicar por que eu estou fazendo essa pergunta. Quando nós temos um encontro com Jesus, quando nós temos um encontro real com Ele, Ele não vai tirar as tuas características. Se você era uma pessoa ativa, uma pessoa cheia de vigor, Jesus não vai tirar isso de você. Mas quando você permite que Jesus entre na sua vida e venha transformar você, Ele vai começar a suprimir ou a apertar tudo aquilo que existia de ruim dentro de nós, para que aquela velha natureza comece a ser controlada e a nova natureza seja agora a natureza de Cristo. Então a diferença de aquele Saulo para o Paulo não foi só a troca da primeira letra, né? Quando alguns dizem que Saulo significa o grande e Paulo significa o pequeno, não é só isso. Existe uma grande diferença entre o Saulo e o Paulo. E eu queria que você entendesse que é preciso que essa diferença também exista na sua vida. A grande diferença do Saulo para o Paulo é que quando ele é transformado em Paulo, agora quem comanda a vida dele não é mais ele, mas é o próprio Espírito Santo de Deus. Paulo começou a dizer assim, olha, não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu a vivo pela fé. Então a diferença da sua vida, para você ver se você realmente está sendo transformado, se você está realmente tendo a renovação do seu entendimento, se você poderá descobrir qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, é se Jesus está tendo liberdade de comandar a sua vida. Será que Jesus tem tido essa liberdade? Será que Jesus tem feito a diferença na sua vida? As características que você tinha, Ele não vai tirar, mas Ele vai abafar,
vai suprimir para que a vontade dele prevaleça na sua vida. A grande questão disso tudo é, sabe qual é a grande questão? Se você se afasta de Jesus, a velha natureza começa a querer voltar. Aquilo que eu era, então começa a querer voltar novamente. O que eu devo fazer então, pastor, se isso tem a possibilidade de voltar na minha vida? Nunca se afaste de Jesus. Não deixe Jesus de lado. Permita que Jesus vá te transformando. Permita que Ele vá mexendo no seu interior. Jesus Cristo transforma Saulo em Paulo. Qual é o sentido? No sentido de que Jesus passa a controlar todo o ser dessa pessoa. O que quer dizer controlar? Eu fui no Google, né? Que agora não tem o Aurélio mais, né? Agora é o Google. Eu fui no Google e a palavra controlar significa ação de possuir domínio. Então, se você controla alguma coisa ou alguém, você tem domínio sobre aquela coisa ou sobre aquela pessoa. A grande questão é que Jesus, quando Ele tem um encontro conosco, quando Ele mostra a sua luz para nós, a intenção dEle é ter o domínio da sua vida. Não é simplesmente te levar para a igreja, para o culto, não. É ter o domínio da sua vida. Possuir domínio significa ser dono de algo ou alguém. Será que Jesus é realmente dono da sua vida? Será que Jesus tem sido dono da sua vida? Paulo descobriu alguém que era muito superior a ele e que era capaz de controlá-lo e que, portanto, seria daquele momento em diante o seu dono. Jesus Cristo se tornou um fator de equilíbrio agora. Muitas vezes a nossa vida tem alguns desequilíbrios. Às vezes a gente é muito bem financeiramente, mas em alguma área da nossa vida nós temos algum desequilíbrio. Muitas vezes nós somos muito bem emocionalmente, mas em outra área nós estamos desequilibrados. Jesus, quando entra na vida de alguém e tem o intuito de entrar na vida de alguém, é para controlar, ter o domínio e para trazer o equilíbrio necessário que nós precisamos ter para enfrentar as astutas ciladas do maligno. Uma pergunta que eu te faço: Paulo deixou de ter as características de Saulo? Pedro deixou de ter as características de quando ele era Pedro sem Jesus? Não. As características daquele homem continuam ali. As suas características continuam aí. Porque muitas vezes a gente acha, irmãos, que uma vez encontrado com Jesus, uma vez batizado, uma vez transformado, eu sou uma nova criatura e eu nunca mais vou voltar a ser aquela pessoa que eu era. Existe uma possibilidade de você voltar a ser aquela pessoa que você era, na medida que você se afasta de Jesus. Nessa noite, o que o Senhor está colocando para nós aqui é que nós precisamos vigiar e orar e ver se nós realmente podemos ser aquilo que Jesus nos mostrou para sermos. Quando eu leio esse texto aqui, que Paulo está dizendo assim: em três ocasiões supliquei ao Senhor que o removesse, mas ele disse: a minha graça é tudo de que você precisa. O meu poder opera melhor na sua fraqueza. Quando o Senhor me disse essa palavra, o Senhor estava dizendo assim: fala para o meu povo, que muitas vezes eles já conheceram Jesus, muitas vezes já estão andando com Cristo, mas muitas vezes se acham fracos. Se acham fracos de pregar o Evangelho, de conquistar pessoas, de alcançar pessoas para o reino de Deus. O Senhor está querendo te dizer nessa noite, meu irmão, minha irmã, que é na sua fraqueza que Jesus vai te aperfeiçoar. Às vezes você se acha incapaz de alcançar uma pessoa. Às vezes você se acha incapaz, talvez até de entender o verdadeiro Evangelho de Cristo. Mas Jesus, Ele está dizendo: é na sua fraqueza que o meu poder vai se aperfeiçoar.
O que você tem que fazer? O que eu tenho que fazer? O que nós temos que fazer então? É perseverar na presença de Jesus. A palavra de Deus diz em Apocalipse que aquele que perseverar, Ele vai nos dar a coroa da vida. Existe uma coroa sendo preparada para você e para mim, mas é preciso que nós sejamos perseverantes. Nós não deixemos de adorar ao Senhor em momento algum. Outra pergunta, então, como Saulo deixou de ser Saulo para se tornar Paulo? Somente foi possível quando ele se encontrou e se rendeu a Jesus. Existe alguém que pode transformar a sua vida, e esse alguém chama-se Jesus Cristo de Nazaré. É preciso que eu me entregue a Ele. Todos nós, um dia já fomos de Jesus. Eu notei essa frase aqui porque o Senhor me disse assim: somente quando foi possível, porque Jesus entrou novamente na vida de Paulo. Ué, quando eu ouvi essa informação, eu falei assim: mas Jesus entrou na vida de Paulo novamente? Que coisa estranha, né? Porque não foi naquele momento ali que ele conheceu Jesus? Quando ele estava perseguindo os cristãos? Quando ele estava respirando morte? Ele então conhece Jesus naquele momento. Mas a informação que o Senhor me deu quando eu estava meditando essa palavra diz assim: porque ele conheceu Jesus novamente. Ué, novamente? Eu fui buscar o Senhor, o Espírito Santo. Por que você está me dizendo isso? E olha o que Jesus me disse. Todos nós um dia já fomos de Jesus. Somente deixamos de ser porque o pecado entrou em nós e nos afastou de Deus. Quando que nós fomos de Jesus? Vamos ler lá? Gênesis. Gênesis capítulo 1, versículo 26 e 28. Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28. Diz assim: e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. 28. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. Então, quando é que nós conhecemos a Jesus a primeira vez? Volta lá no versículo 26, vê se vocês vão perceber. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Quando eu e você estávamos sendo feitos, quem estava presente? Façamos é plural. Então significa que ali, na hora que você e eu estávamos sendo feitos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam presentes. Jesus estava presente. Então você e eu já conhecemos a Jesus um dia. O que nos afastou dele? O que tirou a nossa memória de Jesus? O nosso pecado. O pecado que entrou através de Adão tirou a nossa memória de céu, tirou a nossa memória de eternidade, tirou a memória do nosso verdadeiro lar. Mas quando nós encontramos a luz de Jesus novamente, quando nós caímos e caímos para cima, nós voltamos para o primeiro amor. Quando nós encontramos a Jesus a primeira vez, quando nós fomos feitos à imagem e semelhança dele. Jesus está dizendo para você: você tem um lar, e o seu lar não é dessa terra. Você não foi feito para essa terra, você foi feito para ser como Jesus, como Deus. A sua natureza é divina. O pecado tira a nossa visão do céu. O pecado tira a nossa visão de onde é o nosso verdadeiro lar. Mas quando nós perdemos a visão,
como Saulo perdeu. Ficou 3 dias cego, sem comer nem beber. Quando ele foi desintoxicado dessa terra, você entende isso? Por que Jesus fez questão dele ficar cego? Porque ele tinha que parar de enxergar como os homens enxergam. Ele tinha que parar de ver as coisas dessa terra, irmãos. E muitas vezes nós estamos cheios de coisas que são dessa terra. Jesus está dizendo para você, você realmente quer entender quem você é? Você tem que parar de enxergar como o homem enxerga e começar a enxergar como Deus enxerga. Façamos o homem à nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Você foi feita conforme a vontade de Deus. Se você foi feito para ser como a vontade de Deus, como Ele é, por que você ainda continua a enxergar como o mundo quer que você enxergue? Jesus precisava daquele homem, Jesus precisa de você. Ele precisava de Paulo. Então ele colocou ele cego por 3 dias. E aí ele diz assim, agora você vai ficar sem comer e sem beber por 3 dias, jejum forçado. Por quê, irmão? Porque Jesus precisa nos desintoxicar dessa terra. Eu não vou te dizer que você precisa ficar fazendo 3 dias de jejum agora não. Só estou dizendo que você precisa se desintoxicar dessa terra. E eu vou te dizer que esses 3 dias de jejum era para que Paulo pudesse conhecer quem é o Pai, pudesse conhecer quem era o Filho e pudesse conhecer quem era o Espírito Santo de Deus. Você precisa se desintoxicar dessa terra. Nós estamos tão viciados em coisas terrenas que como é que eu vou chegar a lugares altos? Nós cantamos aqui. Como que eu vou chegar onde o Senhor está sentado num alto e sublime trono, se os meus pés ainda estão tocando essa terra? Paulo precisava se desvencilhar daquele Saulo antigo. Às vezes, irmãos, o que Jesus está querendo fazer na sua vida nessa noite é te tirar dessa terra e te levar para o teu verdadeiro lar, que é na presença de Deus. Portanto, não somente Paulo, mas também todos nós já somos conhecidos de Jesus. Jesus já te conhece, o Senhor já te conhece. Você foi criado pelas próprias mãos de Deus. Sabe? O que Deus quer para você é que você volte à origem. Né? Tanta gente tem medo de morrer. Por que nós temos medo de morrer? Porque nós estamos apegados às coisas dessa terra, né? Como é que eu vou deixar de viver essa vida aqui maravilhosa? Só que aquilo que nós tanto valorizamos aqui, ouro, prata, pedras preciosas, a palavra de Deus me garante que lá onde nós vamos morar, as ruas são de ouro e os muros são de cristal. É muito melhor do que aquilo que você está imaginando, irmão. Jesus está querendo te levar para um determinado nível agora. Quando fomos feitos, a triunidade já estava presente, ou seja, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo já estava presente. No momento da nossa criação eles estavam presentes. O que nós precisamos fazer é permitir que sejamos encontrados por Jesus. Eu hoje coloquei no Facebook algo que é tremendo, que o Senhor me disse. Jesus é o nosso elo de ligação com o nosso verdadeiro passado, santo e celestial. Jesus é o nosso verdadeiro elo. Se você não conhece Jesus, você não consegue lembrar de quem você era. Se você não sabe quem é Jesus na sua vida, você não sabe de onde você veio. E quem não sabe de onde veio, não sabe para onde vai. Você entende? Você não tem destino. Mas quando você conhece de onde você veio, você conhece quem te criou. E você sabe realmente para onde você vai. Quando permitimos que Jesus tome o seu lugar em nós, né?
O equilíbrio é restabelecido e o nosso verdadeiro eu volta a aparecer. E as características do céu de Deus começam a voltar. Quando eu sou Saulo, né, eu tenho determinadas características. Vamos abrir lá? Gálatas capítulo 19. Mas quando eu sou Paulo, transformado em Paulo, eu tenho outras características. E essas outras características que realmente são as características iniciais de cada um de nós. Mas vamos lá, 19, volta um pouquinho, o Marcos. Gálatas 19. Gálatas 5, 19. Perdão. Gálatas 5, versículo 19. Isso. Quando eu sou ainda Saulo, as características que eu tenho são essas, ó. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, de antemão, vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Espera aí, para aí. Então, quando você ainda era Saulo, quando você não havia conhecido Jesus ainda, as características que nós tínhamos eram essas aí. Qual era o nosso destino como Saulo? Qual era o nosso destino? Alguém sabe? Inferno. O nosso destino era o inferno, porque ele está dizendo, quem tem essas características não herdará o reino de Deus. Mas glória a Deus, irmãos, que Deus teve misericórdia de nós, e que revelou a sua luz para cada um de nós, e se revelou a nós, e nos trouxe aquilo que nós precisávamos ter. Quando Jesus se revela a Saulo, ele se transforma agora em Paulo. E aí Paulo passa a ter essas características. Olha só, pode passar, Marcos. 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Pode passar. Contra essas coisas não há lei. Então, quando você se transforma em Paulo, quando você admite que tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que é o seu conhecimento, não vale nada sem a presença de Jesus, esse fruto do Espírito começa a fazer parte da sua vida. E ele aos poucos vai te levando a entender quem você era desde o início. Quem éramos nós? Éramos esses que tinham essas características aí. Quando essas características começam a voltar nas nossas vidas, significa que nós estamos diminuindo e que Ele está crescendo. E quando Ele cresce e nós diminuímos, a nossa passagem para a eternidade está sendo carimbada. Passamos então a viver pelo Espírito e seguimos a direção do Espírito. Deixamos as características mundanas que tínhamos sendo dominadas pelas mãos poderosas da triunidade de Deus. Quando você permite que Jesus governe a sua vida, é como se Ele segurasse o teu velho eu. E agora um novo eu, cheio da presença de Jesus, começa a viver em nós. A palavra do Senhor nessa noite é para te lembrar que você não é incapaz. Você não é uma pessoa que não pode fazer a obra de Deus. Mas você, mesmo sendo fraco, você pode sim ser cheio da presença de Deus. E ele completa dizendo aqui no versículo 10 de 2 Coríntios 12: por isso,
aceito com prazer fraquezas e insultos, privações, perseguições e aflições que sofro por Cristo. Pois quando sou fraco, então é que sou forte. Sabe, a sua fraqueza só demonstra que você depende de Deus. Ela não quer dizer que você é incapaz. Mas quando você diz assim, eu sou fraco, Senhor, eu sou pequenininho, e eu preciso de Ti, ó Pai, só demonstra que Ele vai poder agir na sua vida. E agora quem vai ser o dono é o Espírito Santo de Deus. Que nessa noite, irmão, minha irmã, o Espírito possa completar essa palavra no seu coração. Que você possa ser realmente cheio da presença do Espírito Santo. Que Ele possa agir na sua vida e você seja como se fosse aquela carta viva do Espírito Santo de Deus. Escrita não com tinta, mas com a pena de ferro do Senhor, que gravou nas tábuas do teu coração a nova aliança. Jesus está dizendo para você, essa nova aliança está sendo renovada hoje. Se você achava que você não valia nada, Jesus está te mostrando que Ele morreu por você naquela cruz, e entregou a sua vida por você naquela cruz. Então faça a vontade de Deus, faça valer a pena a tudo aquilo que Jesus fez na cruz por você. Seja cheio da presença do Espírito Santo e propague o Evangelho de Jesus aonde quer que você esteja, em nome de Jesus. Amém? Marcos, tem como tocar aquele louvor, lugares altos aqui? Você que poderia estar de pé, menos a nossa irmã que está esperando, já botou a mão, já fiquei nervoso. Amém? Feche os teus olhos, deixa o Espírito Santo falar com você nessa noite. Esse louvor nós cantamos, mas eu queria que você ouvisse ele novamente, em nome de Jesus. Pode tocar, Marcos? Aumenta aí, Marcos. Aumenta mais, Marcos. Pode aumentar mais, Marcos. Guarda, Senhor, nosso coração, Pai. No teu jardim particular. Oh, Jesus. Vem regar-me com tua unção. Rega-nos, Senhor, para que eu possa exalar teu ser. Vem e toma o teu lugar. Toma o teu lugar, Jesus, nessa noite, nas nossas vidas, Senhor. Minha vida como altar. Oh, Jesus. Trono de louvor, entrego a ti, Senhor, meu Deus. Guarda o meu coração no teu jardim particular. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Dá-me tuas asas para te alcançar dos lugares altos, aonde tu estás assentado acima de todos. Tão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Faça essa oração nessa noite. O primeiro lugar da tua vida são os problemas. Deixe o Senhor morar na sua vida. Pode tocar, Marcos. Deixa, pode tocar. Vem Pode aumentar, pode aumentar. toma o teu lugar.
Pode aumentar. Tens minha vida acomodar, o trono de louvor. Aí. Entrego a ti, Senhor. Entrega a sua vida ao Senhor nessa noite. Entrega a sua vida ao Senhor nessa noite. Guarda o meu coração. Guarda o nosso coração, Senhor. Guarda o meu coração. Oh, Jesus. No teu jardim, Senhor. Teu jardim particular. Sim, Senhor. Vem regar-me com tua unção, para que eu possa exalar teu ser. Clame ao Senhor para te dar asas. Dá-nos as asas, Senhor. Pra te alcançar nos lugares altos, aonde tu estás, estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Dá-nos as tuas asas, Senhor. Tuas asas, Cante, igreja. Oh, Senhor. os lugares altos, onde tu estás assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Recebe poder de Deus, Senhor. Dá-nos as tuas asas, Senhor. Dá-me tuas asas pra te alcançar, Nos Senhor. lugares altos, onde tu Onde tu estás, Senhor? assentado Assentado acima de todos. Quão grande tu és, mas mesmo assim habitas em mim. Habitas em mim. Clame ao Senhor, habite. Habitas em mim, Senhor. Habitas em mim. Aleluia. Habitas em mim. Habitas em mim. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, irmão. Só Ele é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Ele habita em nós. Aleluia. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos nessa noite, Pai. Porque Tu tem nos mostrado, Senhor, que apesar de sermos fracos, Senhor, apesar de sermos vasos de barro, Senhor, Tu és aquele que decidiu, Senhor, habitar em nós, Senhor. Então, Pai, nessa noite, que nessa noite o Teu Santo Espírito, Senhor, venha transformar a nossa mente, Senhor, trazendo a renovação necessária, Senhor, para que possamos entender essa maravilhosa bênção, Senhor, que é tê-lo, Senhor, dentro de nós, Senhor. Que a Tua presença nas nossas vidas, Senhor, seja algo transformador, seja algo que vai modificar o nosso ser, seja algo que vai nos levar à Tua presença, Senhor, nos lugares altos, Senhor, aonde Tu estás habitando, Senhor. Nós queremos chegar até aí, Pai. Que todos que estão nessa noite aqui possam ter um encontro verdadeiro contigo, como Saulo transformado em Paulo, Pai. Que Tu venha acabar, Senhor, de anular o nosso velho homem, a nossa velha natureza, Senhor, e venha fazer viver em nós a nossa natureza nova, Senhor, governada e controlada pelo Teu Santo Espírito, Senhor. Que Tu venha nos abençoar, que Tu venha falar conosco, que Tu venha completar essa palavra, essa boa obra nas nossas vidas, Senhor.
É o que nós te pedimos e oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, hoje e para todos sempre. Amém, Jesus. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Santo, santo, santo és tu, Jesus. Pode se assentar, pode se assentar. Que o Espírito Santo venha completar essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Que Ele venha fazer de você uma bênção, em nome de Jesus. Nós estamos recebendo aqui nossos amigos, irmãos. O Vinícius, quem é? O Vinícius, seja bem-vindo, que Deus te abençoe. Gil, quem é? Deus abençoe, muito prazer. Bian, Deus abençoe, muito bom, Deus abençoe. A Bel já é conhecida, a nossa irmã também já é conhecida, já vai ter a Mariana, não é isso? Mariana está quase chegando. Terça-feira está quase chegando, em nome de Jesus. Ariane, né? Ariane, Deus abençoe, em nome de Jesus. Amém? Que você seja abençoado, que você tenha encontrado aqui nesse lugar a presença do Espírito Santo, que Ele possa ter falado ao seu coração, em nome de Jesus. Amém? Que você tenha uma semana abençoada com a presença de Deus na sua vida, em nome de Jesus. Graça e paz. Deus abençoe.